Oi, gente. Nos últimos dias eu venho pensando muito sobre o conflito na faixa de Gaza entre Israel e envolvendo ali palestinos e resolvi fazer esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos, inclusive em relação ao papel nefasto da imprensa corporativa em desumanizar os palestinos. O primeiro esclarecimento que eu acho que precisa ser feito é que uma crítica ao Estado de Israel não significa uma crítica aos judeus enquanto um povo. Isso, embora óbvio na cara, né, tem sido difícil para algumas pessoas compreender. Algumas pessoas querem igualar uma crítica ao Estado de Israel como se fosse uma crítica a todo o povo judaico. Quando você transfere para um outro país, por exemplo, para o Brasil, as pessoas claramente entendem que uma crítica a Bolsonaro não é uma crítica a todos os brasileiros. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer essa distinção. Assim como uma crítica a Hamas não é uma crítica a todo o povo palestino, porque grande parte do povo palestino não se sente representado por Hamas e não tem Hamas na Cisjordânia. No entanto, a Cisjordânia também foi bombardeada e continua sendo alvo de agressão do Estado de Israel, sem ter Hamas lá. Por que isso é importante esclarecer logo de cara? Porque uma das primeiras vítimas desses conflitos, além de ser a verdade, né, é o processo de desumanização que é produzido contra as pessoas. Se vocês perceberem, parte da mídia e parte especialmente da extrema-direita tem engajado numa estratégia de desumanizar os palestinos, como se a vida deles valesse menos. Um absurdo completo. Como isso é feito? Eu recebi há alguns poucos dias atrás uma mensagem com essa estratégia em um grupo, né, que a gente participa para analisar justamente com os meus alunos, analisar essas coisas, né? Eu vi essa mensagem que falava da baixa contribuição do povo islâmico e da alta contribuição dos judeus em áreas como de ciência e tal. Que é uma forma de olhar para a questão de forma não histórica, não reconhecendo, por exemplo, que os países de maioria islâmica não passaram por um processo como o iluminismo. E, no fundo, o que está por trás daquela mensagem é desumanizar o povo palestino e relativizar a violência cometida pelo Estado de Israel contra aquela população. A pessoa que condena, e eu condeno, com firmeza, os crimes de Hamas, os crimes de terrorismo, de um grupo terrorista, só pode criticar com dureza esses crimes do ponto de vista moral e ético, do ponto de vista político e histórico, se criticar com a mesma dureza, com a mesma intensidade, os crimes de terrorismo de Estado de Israel. Caso contrário, essa pessoa está engajando numa visão que já está sendo ideologicamente preparada para ela, de suporte, não a uma questão política, moral, ética, não. Essa pessoa está engajando fundamentalmente na propaganda ideológica de uma determinada perspectiva. Se a pessoa só reconhece os crimes de um lado, né, é isso que está acontecendo. Ela já foi capturada por alguma propaganda, né, pela ideologia que está sendo disseminada. E, lamentavelmente, está caindo num processo de relativizar mortes, relativizar violência. Nós não podemos fazer isso. Lula teve uma fala recente muito boa em que ele diz que o crime de Hamas não pode servir para Israel bombardear o povo palestino e cometer crimes também. É uma fala muito lúcida de Lula em relação a isso. E ele faz uma defesa do cessar-fogo, dos corredores humanitários e de você ter um processo de discussão do Estado palestino, que é uma discussão já muito antiga, já tem várias resoluções da ONU que passaram sobre isso, e de finalmente se superar esse estado permanente de conflito, que é muito difícil isso acontecer, porque envolve questões históricas, envolve uma tensão religiosa muito grande, envolve estados vizinhos
como Irã, né? Como Irã, que são contrários à existência do Estado de Israel. Isso também é bom lembrar. Então, essa é uma questão que é complexa. Mas o que não deve ser complexo é a gente se solidarizar do lado dos civis. Sejam eles israelenses, sejam eles palestinos. O que não é complexo é que a gente deve condenar sempre, violência contra civis. Seja violência direta, com bombas, seja violência indireta, com restrição de água, alimentos e outras estratégias nefastas que são muito comuns nesse momento de conflito. Nós temos que ter uma postura, e isso é muito importante, de reconhecer, sim, a complexidade do conflito, a dificuldade de se atingir alguma coisa de paz, mas também reconhecer que figuras como Netanyahu não representam todos os judeus, assim como Hamas não representa todos os palestinos. Tratar uma crítica a Israel como se isso fosse antissemitismo ou uma crítica a Hamas como se isso fosse preconceito com o povo islâmico é, sem a pessoa perceber, praticar em uma forma de preconceito. Porque está reduzindo povos a determinadas posturas. E assim como existem muitos judeus horrorizados, não só com o ataque de Hamas, mas com a postura do Estado de Israel, existem palestinos e muçulmanos horrorizados com o ataque de Hamas e que não concordam com isso. É fundamental recuperar a humanidade dos povos e a nossa própria humanidade, a nossa própria empatia, a nossa própria capacidade de não se deixar desumanizar, de não se deixar chegar ao ponto de desvalorizar vidas humanas. Nesse particular, Bassum, aquele comediante, né, que ironizou e fez uma ironia justamente com a taxa de câmbio de vidas humanas, foi um humor brilhante para lembrar as pessoas que perdas de vidas de civis, que perdas de vidas, sejam elas quais forem, são uma tragédia. E que a gente precisa retomar a defesa, e nesse particular, Lula tem se destacado muito bem, a defesa por um cessar-fogo, a defesa para buscar, embora complexo, embora difícil, embora muitas vezes não há interesse de ambas as partes. Você tem setores fundamentalistas, teocráticos, islâmicos que não têm interesse em paz. E você tem setores dentro do Estado de Israel ali que claramente não têm interesse em paz. Que, aliás, querem ataques como o do Hamas para ter a desculpa de lançar ofensivas em Gaza e na Cisjordânia. E querem que as pessoas não prestem muita atenção de que não tem Hamas na Cisjordânia. Eu espero que um vídeo como esse ajude e sirva de alerta para que a gente prepare as defesas para não perder a nossa humanidade, nossos valores e mantê-los como uma defesa fundamental de quem nós somos. Lula, nesse particular, está agindo muito bem. Espero que todos nós possamos também. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos e divulga o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.